Oi pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma live sobre organização, organizando a vida. Vamos chegando aí, boa noite. Você que está chegando aí, vai dando oi, vai falando onde você está falando. Hoje nós temos um convidado especial na nossa live sobre saúde, alimentação, organização interna, Dr. Marcelo Costa. Já entrou, boa noite. Boa noite, prima. Uma prima de Londres, olha que chique, gente. Tá acompanhando as nossas lives, muito obrigada. Jaque Pires, boa noite, seja bem-vinda. Hello, dear. Eliana Maria Costa Bernardes, a maior divulgadora de lives do planeta. Seja bem-vinda. Se você quer sua live divulgada, chama aí ela no direct, ó. Eliana Maria Costa Bernardes. Quase que eu falei o Freitas, hein? Boa noite. Hoje nós falaremos a respeito de organizando a alimentação. Então, convida aí seus amigos, tá? Manda já aí o aviãozinho para ele, dá o seu like, clica aí no coraçãozinho, isso mesmo. Boa noite, Tamis, Eliette, sejam bem-vindas, Eliette amada. Vamos entrando. Hoje eu tô com um look diferente, vocês viram, né, gente? Isso aqui é uma mousse, tá? Não é um cabelo molhado, é uma mousse e é especialmente pra você, né? Tenho um convidado aqui, meu ajudante, vem aqui, deixa eu mostrar. Olha aqui meu ajudante, gente, que lindo. Olha esse menino. Não, olha pra lá direito. Ei. Olha que gato esse menino. Esse é o meu pequeno, sabe? Que era pequeno. Olha pra tela lá pra eles verem seus lindos olhos azuis igual os meus, olha. Esse é o Luca, meu filho mais velho de 14 anos. Jesus. Não faz a conta aí não, tá? De quantos que eu tenho, não. Olha só, nós estamos no tema Organizando a Vida, você que tá chegando. Esse mês de maio, eu me propus a ajudar você a organizar a sua vida. Se você quer sua vida organizada, comenta aí pra mim se é importante pra você ter sua vida organizada. E dentro dessa semana, que hoje é o último dia, estamos fechando a organização interna, organizando a saúde, né? Porque não resolve organizarmos nenhum ambiente, nenhuma área da vida, se não nos organizarmos internamente. E nós nos propomos essa semana falarmos de saúde. Segunda-feira nós tivemos o Dr. Gustavo Saggioro falando a respeito da saúde mental, psiquiatria. Ontem nós tivemos também a doutora Marina, psiquiatra, falando da saúde mental da mulher. E hoje o Dr. Marcelo Costa, médico nutrólogo, vai nos ajudar a respeito da nossa alimentação. Como nós podemos nos alimentar de maneira melhor, organizar a nossa alimentação, a nossa vida nesse sentido dos alimentos. Então marca aí, convida aí as pessoas que você sabe que precisam ouvir desse assunto. Todos precisam ouvir, né? Então marca aí, ó, sai cravando seu dedo aí nesse aviãozinho e convida, nós não vamos demorar, porque tem muitas perguntas aqui e nós queremos que ele responda o máximo que ele conseguir, ok? E eu já vou te falar pra você, segunda-feira, semana que vem, segunda e terça, nós vamos estar falando para as mães e para as mulheres. Você quer aprender como ter uma maternidade organizada, como lidar com 3 filhos, com 2 ou com 1, o mínimo, né, de 1 para cima aí, e ainda se manter bem, bonita, saudável, você não pode perder, ok? Nós vamos falar com a pastora Sabrina, mãe de 3, ainda tem gêmeos, tem discípula dela aí nessa live, que eu sei, de Patinga. E ela teve gêmeos e teve mais uma princesa. Ela é enfermeira, trabalha fora, é pastora, cuida de 1000 coisas e cuida também da alimentação, da casa. Ela é uma mãe organizada, por isso que eu convidei. E também na terça-feira nós vamos ter a pastora Janaína, que é minha pastora de muitas aqui, que é também uma empresária. Hoje ela tem uma escola, a Escola Videira. Ela também é mãe de 3, já em outras idades, hoje pré-adolescente, adolescente, jovem.
E também sabe cuidar de si, sabe cuidar da casa, uma mulher organizada. Eu quero abençoar você, trazendo essas mulheres para nos dar dicas, né? Perguntando como que elas fazem para manter a vida organizada. Então você não pode perder. Mas eu quero hoje fazer uma enquete aqui com você. Algumas estão falando a respeito do horário. Coloca para mim se é melhor o horário dessa live para você de manhã, tá bom? Coloca para mim. 9 horas da manhã ou esse horário de 18. Então põe aí no comentário, tá bom? 9 ou 18, ok? Nossa, a prima Jaque tá aí. Gente, eu perdi aí. Quem tá chegando, seja bem-vindo, ok? Um beijo, vamos entrando. Nós já vamos chamar o Dr. Marcelos. O meu ajudante vai me ajudar aqui, porque ontem, na hora de convidar, a doutora simplesmente eu fiz a live cair, né, queridinho? Então vem cá, porque esses meninos mais novos, você sabe, vamos chamar o Dr. Marcelos. Dr. Marcelos, venha. Convida ele aí, filho. Vamos lá, aperta aí. Titia tá aprendendo. Ah, eu fiz isso, apertei. Isso, eu fiz isso, mas não deu. Gente? Muito obrigada, filho. Aí, ó, nós estamos aguardando o Dr. Marcelos. Vamos lá, Dr. Marcelos. Olá! Olá! Eu quase que eu sumi aqui, agora preciso de outra almofada. Boa noite! Boa Eu vi um noite, negócio tudo bem bem? grande aqui e eu acho que eu sumi. Meu ajudante vai me providenciar uma outra almofada. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente poder compartilhar sobre organização na alimentação nessa noite. Isso aí, vai ser tremendo. Deixa eu o assistente de palco aqui. A pessoa é um pouco baixa, sabe, gente? Prima, eu achei que você era mais nova, prima. Depois de 14 anos já. Meu Deus. Isso, que absurdo! Não, não Que deu, é isso? filha. Eu tô Você fez chocada aqui. que conta que você fez aí? Uai, 14 14 anos. anos, meu Isso Deus do céu. significa que eu tive filho nova, meu querido. Significa só Isso é isso. verdade. Tá bom. Vou Você que aceitar. teve, você que teve filho velho, eu tive não, Pai comecei velho, muito né? cedo. Tá certo. Gente, eu quero deixar muito claro aqui, obrigada, filhão. Vocês estão me vendo aí, né, gente? Quer dizer, vocês não têm que me ver, vocês têm que ver ele, que ele que é o médico. Quero deixar bem claro aqui que o doutor Marcelo é meu primo amado, primo primeiro, filho da minha tia Eliana, essa amada que está aí, que é a maior divulgadora do planeta, sabe? Se quiser divulgação, você fala com ela, ela é ótima nisso. E ele é mais velho do que eu, lógico que você está vendo, né? Só você olhar Não, para ele. Tá? Quero falar que eu não tenho botox, está tudo normal aqui, natural e natureza. peeling, botox, tem tudo aí. Tem nada aqui, gente. Inclusive, até tentei, mas eu tive um choque anafilático, só básico, não vou fazer Misericórdia. mais nada. Vocês veem que eu sou uma pessoa assim, autêntica. Não posso fazer nada. Tá certo. Mas, doutor Marcelo, seja bem-vindo. Obrigada pelo convite. Quero que você nos abençoe com toda essa sua capacitação. Doutor Marcelo é o médico nutrólogo. Quero que você explique, porque às vezes tem pessoas que não sabem, né? A diferença do nutricionista, do endocrinologista, do nutrólogo. E assim, tem zilhões de perguntas aqui. Então eu vou mandando e você vai sendo diretiva aí para nos abençoar. Mas nos fale, nos explique a respeito o que o médico nutrólogo pode nos abençoar e nos ajudar. Isso é importante a gente esclarecer, porque é uma dúvida muito comum no dia a dia, né? Qual a diferença entre o nutrólogo, entre o nutricionista e entre o endocrinologista, né? Quem que eu devo procurar? O nutrólogo é um médico, né? A minha formação é médica, então eu fiz medicina durante 6 anos. E a nutrologia é uma especialidade da medicina. Assim como tem a cardiologia, a ortopedia, existe também a nutrologia. Então, o médico nutrólogo é um médico habilitado e capacitado para tratar, para ajudar as pessoas com distúrbios alimentares. Desde as pessoas que têm problemas com excesso de peso, obesidade, as pessoas que têm baixo peso, tudo que é ligado à alimentação, a gente consegue ajudar. Hoje, no consultório, eu tenho pacientes com câncer, eu tenho pacientes diabéticos, eu tenho pacientes hipertensos, eu tenho crianças, eu tenho adolescentes, eu tenho idosos, enfim. Hoje a alimentação está ligada com tudo. Então,
tudo a gente consegue, dentro da alimentação, acompanhar muitos perfis de pacientes, né? E a nutrologia, ela surgiu na minha vida, hoje eu tenho 17 anos que eu sou nutrólogo, então são 17 anos aí de experiência dentro da nutrologia, atendendo aí centenas de pacientes, né, mudando a história de muitos pacientes, né. Esse é o meu objetivo principal, trazer qualidade de vida para as pessoas, Elisângela, porque o que acontece? Muitas vezes, eu até conversei isso com o pastor Rogério na live dele, muitas vezes a gente deixa de expressar, de cumprir o propósito de Deus, porque a gente não cuida de nós, né? É verdade. Isso é muito real. Eu vejo muitas pessoas cuidando muito da parte espiritual, que é excelente, é maravilhoso, mas esquecem de cuidar do corpo também. Então, né, nós somos um ser triuno, espírito, alma e corpo, né? Nós precisamos também cuidar do nosso corpo, né? Fala isso aqui para ver se essas mulheres escutam, porque tem um tanto de discípula minha aqui que eu brigo. Eu já fiz isso no discipulado, doutor, de levar, assim, você vai brigar comigo, mas é da minha ignorância que eu fazia, era com boa intenção, eu levava balança, porque tinha prêmio para quem emagrecia, tem discípula que sabe aí, e assim, para incentivar, eu falo isso direto, eu tenho vários desafios aqui, eu falo, irmãs, cuidem da saúde. Às vezes tem irmãs que fica 3, 4 anos sem ir ao médico, sem ir no ginecologista, sem saber o que está acontecendo com a vida. Você quer que eu vou mais além? Além de tudo isso que eu falei, isso é investimento no casamento também para as casadas, entendeu? Você está investindo no seu casamento, né? Não só na sua... E outra, os que têm filhos, poder cuidar dos filhos com excelência, né? E eu vejo muito também, um outro problema muito grande que eu vejo no dia a dia, quando a gente está falando no contexto de família aqui, que se os pais não comem bem, como que as crianças vão comer? Exatamente. Como? Me responda isso. Não tem como. Sabe o que eu estou vendo hoje no dia a dia, Elisângela, que eu tenho ficado muito assustado? É o seguinte, as crianças hoje estão ficando mais doentes do que os pais. Exatamente. Eu estou atendendo criança de 8, 9, 10 anos, pré-diabética e com gordura no fígado. Meu Deus do céu. Tá ficando muito triste isso. Às vezes vem 3 gerações no meu consultório. Vem a avó, vem a mãe e vem a neta. Sempre, assim, não sempre, mas a maioria dos casos, a neta sempre tá pior da história. E Por quê? Porque os pais, né? Exatamente. Eu tenho ajudado muitas mulheres com relação à rotina, né? Até lancei um curso agora, coisas básicas. Até postei nos meus stories aí, no meu Instagram, a respeito daquele cardápio, da organização do cardápio. Muitas me mandaram, não, isso é coisa de gente rica, de gente chique. Eu falei, gente, não é. Isso é economia de dinheiro, de tempo, e é uma alimentação saudável, porque você já tem estabelecido, né? Lógico que às vezes vai ser do perfil de cada pessoa. E eu tenho postado, e às vezes eu faço aqui em casa, correndo, tiro uma foto, mando para uma discípula. Outro dia eu fiz uma carne moída, ralei abobrinha e cenoura, coloquei na carne moída. Os meninos não gostam de abobrinha separado, mas desse jeito come. Os meus comem de tudo, tudo, todo fruto, tudo. Não tenho o que falar disso, graças a Deus. Mas a gente come. E eu sempre fui usando essas estratégias. Aí mandei para ela, falei, olha aqui, ó, uma versão. Aí tem carne moída, tem a abobrinha e a cenoura ralada. Eles comeram, não perceberam. Faz assim. Claro. Dando dicas, né? Ajudar. Então, assim, fala sobre isso, como que essa mãe, né? Que a maioria do nosso público são mulheres, são mães que estão aí com a vida correndo. Eu tenho 3 aqui, eu tenho falado isso, isso não é desculpa, né? A gente tem que lidar com aquilo que Deus nos confiou. Eu tenho 3, a outra tem uma, cada um está numa idade. Mas como que a gente pode fazer para organizar essa alimentação, para não ficar aí comprando linguiça, comendo salsicha e as coisas industrializadas? Então, pensa comigo assim. Você é mãe, tem 2, 3 filhos, às vezes trabalha fora de casa, tem o pai que trabalha também, tem o esposo que trabalha, e aí vocês não planejam nada no final de semana. Aí vocês começam a semana, segunda, terça, chegam todo mundo cansado no final do dia, o que vão fazer? Vão comer as coisas mais práticas. Aí vai ligar para um X tal, vai ligar para uma pizza tal, né? Sempre um fast food. Agora, se você, no domingo, você levanta cedo, você vai à feira, você compra as coisas que... Você monta um cardápio durante a semana. Olha, segunda-feira na minha casa vai ser assim, assim. Terça vai ser assim, assim. Você
compra antecipadamente, você faz a alimentação, você congela algumas coisas, e durante a semana você vai esquentando, não vai ter erro. Então, Exatamente. as pessoas comem muito errado durante a semana porque não planejam a sua alimentação no domingo. Por exemplo, domingo agora, todo domingo, eu mesmo vou na feira de manhã. E eu Uhum. sei o que eu vou comer durante a semana aqui em casa. Então, eu tenho um quê? Um planejamento alimentar. Assim Exatamente. como as pessoas têm que ter planejamento financeiro, e em várias etapas da nossa vida, nós precisamos ter um planejamento alimentar. Porque se eu não tiver, Elisângela, na terça-feira, eu vou ligar para um X tudo, porque eu vou chegar cansado, eu vou estar cansado. Eu não vou ter disposição e energia para ir para uma cozinha, porque aí, principalmente, as mulheres que estão me ouvindo aqui, aí você às vezes está trabalhando, aí você passa, tem o filho para cuidar no final do dia, tem um marido, você é esposa, você tem os afazeres da casa. Então, se você Não, não não dá. tiver um planejamento alimentar, é mais fácil, mais prático, aquelas coisas que são mais calóricas, é óbvio, isso é para todo mundo. Você não precisa ficar acusado por causa disso, porque eu também faria a mesma coisa, se eu não planejasse, entendeu? Mas como Exatamente. eu planejo, eu não É. faço isso. Eu sempre falo isso, eles até fizeram uma figurinha para mim, todo mundo já deve ter visto aí, os familiares, que tem uma figurinha escrito planejamento. É o meu nome, é planejamento, porque isso é em todas as áreas, como você falou, nas finanças, na alimentação, em tudo. Realmente não tem como. Se você não fizer, vai dar errado, né? Deixa eu falar oi para a mãezinha aí que entrou. Oi, mãe, seja bem-vinda, obrigada por Oi, estar aí. tia. E é só, meninas, pessoal, você que está ouvindo, é só escrever, se você gosta lá, né? Só que também, doutor, dá pelo menos uma esclarecida nesse sentido, porque às vezes a dúvida maior, eu sei que hoje a gente tem muito recurso para isso, mas a dúvida maior é assim: o que eu coloco? Arroz, feijão, carne, a salada, que guarnição que é? Aí vem lá tira o carboidrato, coloca o carboidrato. O que é esse balanceamento saudável dentro daquilo que cada um, lógico, que gosta ou não, né? O carboidrato do bem, o do mal. Fala um pouco sobre isso. O que a gente verifica hoje é um excesso de consumo de carboidrato, né? Esse é um grande problema da humanidade hoje e na maioria dos países que tem acontecido. Então, a obesidade tem crescido bastante, a diabetes, por quê? Porque nós estamos ingerindo muitos carboidratos, né? Muita quantidade assim, desproporcional. Então, assim, o que nós precisamos fazer? Aí você vai falar para mim, então eu tenho que cortar o meu carboidrato? Olha, eu não penso assim em cortar o carboidrato, tá? Claro que em algumas situações específicas a gente tem que conduzir um carboidrato com uma quantidade menor. Então, assim, depende muito da condição de saúde de cada um. Se eu tenho uma pessoa que está pré-diabética, que está com gordura no fígado, então às vezes eu preciso restringir um pouco o carboidrato dela, mas não cortar, tá? Uhum, O carboidrato para nós é uma fonte de energia. O problema é uhum. que a gente tem consumido muito excesso. Então tudo é questão de equilíbrio, né? E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, mas eu preciso cortar o meu arroz? Eu sou apaixonada no arroz. Muita gente fala isso para mim. Não necessariamente você precisa cortar seu arroz. Você precisa ter equilíbrio. Eu não vou comer uma panela de arroz no almoço, aí eu vou ter problema. Agora, se eu tiver equilíbrio, né? Comer lá, sei lá, 3, 4, 5, 6, depende muito também do metabolismo de cada um, do peso de cada um. Não tem como eu te passar uma receita agora, olha, você tem que comer 4 colheres de arroz. Porque depende da necessidade de cada um. Se eu falo para uma pessoa que trabalha, por exemplo, se eu falo isso para um pedreiro, que trabalha faz muito esforço físico, eu falo para ele, ó, você tem que comer 4 colheres de arroz. Não vai dar certo. Não vai Agora, dar. se eu falo isso para um sedentário, talvez dê, entendeu? Então tem que avaliar muito o perfil de cada um. Mas o Sim. certo é que a gente tenha carboidrato, a gente tem uma fonte de proteína, carne, né, ovos também, algo importantíssimo, um alimento muito bom, muito bom. Sim, e é o segundo melhor alimento do mundo, é o ovo. Aí muita gente fala, ai, fazer comer bem, eu preciso ser rico. Não, querido, ovo é barato. Ovo É. é acessível a todo mundo, né? Então Aí eu todo mundo fiz uma, pode comer ovo. eu pus uma receita de ovos no forno que bombou. É facílimo. Olha Então, só, pensa ovos. num alimento mais tão nutritivo como o ovo. Para bater o ovo, é só leite materno. Só leite Exatamente. materno, É. entendeu?
nenhum outro, e o ovo é barato. Principalmente o ovo caipira. Quem tem acesso a ovo caipira é o top dos tops, E né? uma pergunta que com certeza elas vão fazer: pode ser ovo frito? Então, aí não dá, né? Não dá. Fritura, Nem se for não. aquela antiaderente, assim, que só um piguinho de azeite. Sim, se você fizer isso não com exagero, dá, né? O problema aí é a fritura, né? Não é a questão do... Eu posso fazer um omelete, posso comer cozido, mas assim, a fritura que é um problema, né? A Sim. fritura é... Agora, se eu faço numa vasilha antiaderente e só coloco mesmo só para poder ele não grudar, tranquilo, né? Uhum. Mas aí também é o seguinte, também não dá para comer só ovo frito, a gente tem que também fazer rodízio, né? Eu posso comer, Balancear. um omelete um dia, um ovo cozido, né? E comer uma outra fonte de proteína. Então, o ideal é que a gente faça o rodízio, né? Uhum. E o E essa ovo, questão, doutor, que é, às vezes a gente não sabe se é mito ou se é verdade, muitos perguntam, né? O pãozinho francês, aí vem a tapioca, né? Que muitos falam é a mesma coisa, não, é pior, aí vem a crepioca, e a pessoa corta completamente o pão, depois só fica com a crepioca e não aguenta mais aquilo. O que é mito, o que é verdade nessa questão aí do pãozinho? olha, o pão, eu prefiro muito o pão caseiro, quando você coloca os seus ingredientes, quando você coloca a sua farinha, do que pão que você compra em supermercado comum aí, tá? Então, Uhum. o índice de sal, às vezes, dependendo do pão, é muito grande, né? Então, assim, se você vai fazer o seu pão, usar uma farinha diferente, ver os ingredientes diferentes, eu acho que dá certo você consumir sim, né? Mas sem a Agora, farinha de trigo normal, né? Com outra, sem ser de trigo, é isso? Ou mesmo pode usar de trigo? olha, você pode até usar farinha de trigo integral. Você pode fazer um pão integral caseiro. Existem várias receitas aí que a gente pode fazer no dia a dia, né? Por quê? Porque a gente coloca menos composto químico. Quanto Sim. mais industrializado é o processo, menos saudável ele é. Então, quando você faz um pão na sua casa e usa mesmo uma farinha de trigo mesmo integral, dá para se fazer. Uhum. Agora, não, eu tenho uma condição um pouco melhor. Quero usar uma farinha de amêndoa. Opa, ótimo, melhorou mais ainda, entendeu? Mas eu Uhum. recomendo que você, se possível, consuma pão caseiro, entendeu? Ou Ótimo. se não, toda cidade tem alguém que fabrica pão caseiro, né? É, Então, eu sei fazer pão, meu pão é mara, tá? Mas não vou vender, não, gente, tá? Não precisa pedir, não, não vou fazer. agora, questão da tapioca, ó, o pastor Zé Mara aí, ó. A questão Seja da bem-vindo, tapioca, Zé Mar. Boa noite. o pastor Zé Mara tem muito tempo que não manda foto do prato dele para mim, viu? Tô ficando preocupado com ele. Ó, tá Eu vendo? tava vigiando ele, aí mandava a foto da fruta, dos pratos dele. Ó, Faz uns 15 dias que ele não me manda foto nenhuma. Eu tô preocupado com ele. vixe, a consultoria aí do É. nutrólogo. E aí, sim, agora, existe a questão da tapioca em relação ao pão normal, né? A tapioca, muitas vezes, ela tem a mesma quantidade de calorias de um pão comum. Só Uhum. que eu posso usar algumas estratégias para poder diminuir a caloria da tapioca. Por Uhum. exemplo, eu posso acrescentar uma proteína, eu posso acrescentar um queijo, um frango, eu posso colocar uma fibra, uma linhaça, uma chia. Por quê? Porque quando essa tapioca entrar no meu organismo, ela não vai aumentar muito o açúcar do meu corpo. Porque o Uhum. problema, Elisângela, é isso. Quando a gente consome carboidrato pesado, ele entra no nosso corpo, ele vira açúcar muito rápido. E quando ele Uhum. vira açúcar muito rápido, ele aumenta um hormônio chamado insulina. Aí as pessoas vão engordar, as pessoas podem ter problema com diabetes, as pessoas podem ter problema com gordura no fígado. Então eu Uhum. preciso comer carboidratos que não elevem muito a minha insulina, que a gente Uhum. chama de carboidratos de baixo índice glicêmico. E uma Sim. das formas que eu tenho para fazer isso, em relação à tapioca, é colocar uma fibra e uma proteína, né? Mas aí E pode ser essa tapioca industrializada que a gente compra em supermercado mesmo? se você tiver a opção de fazer a tapioca, maravilha, maravilha. Se você não tem, usa de supermercado, entendeu? Mas dá uma potencializada nela, né? Dá uma potencializada nela, com essas dicas que eu falei, em relação à proteína,
usar o recheio, né? Usar o recheio com ovo ou queijo e colocar uma chia, uma linhaça que vai diminuir esse pico de glicose no sangue, né? Ótimo. Doutor, com relação à gordura no fígado, uma pergunta muito comum, né? As pessoas, Extremamente. deu gordura no fígado, mas foi pouco, foi muito, que tanto que é essa urgência de se tratar a gordura no fígado? Dá para esperar emagrecer, tem que tomar remédio? Como que faz com a gordura no fígado? Olha, a gordura no fígado, muitas vezes a gente verifica a gordura no fígado através do ultrassom. Muito paciente chega com resultado de ultrassom e a gente pode ver gordura no fígado através de ultrassom, de ressonância, de tomografia, mas o mais simples, o mais fácil é o ultrassom. E a classificação pelo ultrassom, existem basicamente 3 graus, o grau leve, o moderado e o grave, né? O grande problema de gordura no fígado que se ela evolui, quando ela evolui para 2 situações problemáticas, que é a cirrose ou o câncer. Então, esse é o grande problema de ter gordura no fígado. Uma pessoa pode ter cirrose simplesmente por ter gordura no fígado, sem colocar uma gota de álcool na boca. Tá? E eu já estou atendendo... Essa evolução depende do quê? É o tempo? É o quê? Depende muito da condição de alimentação, do estilo de vida da pessoa. E o grande problema, Elisângela, é que gordura no fígado muitas vezes não causa sintoma. É muito comum eu atender o paciente, a gente pedir os exames. Quando assim, eu suspeito... como que você suspeita que uma pessoa pode ter gordura no fígado? Através da história alimentar dela. Se eu vejo que ela tem uma história alimentar com muito carboidrato, ele já é uma pessoa suspeita de ter gordura no fígado. Aí eu vou pedir os exames. Então, é o maior inimigo para gordura no fígado é o carboidrato. O grande vilão. Não é só o carboidrato, mas é um grande vilão. Tá? Então, ele contribui grandemente para a gordura no fígado. Né? Porque as pessoas muitas vezes associam gordura no fígado com a gordura da comida. Tá? Mas o grande vilão é o carboidrato. Ele que está muito relacionado com isso. E aí, quando eu peço os exames, muitas pessoas, quando eu falo para elas em relação ao diagnóstico de gordura no fígado, elas assustam. Mas eu não sinto nada. Pois é, esse é o grande problema. Você tem e você não sente nada. É uma doença, muitas vezes, silenciosa. Ela vai progredindo e você não vai sentindo. Quando que você vai sentir? Quando chegar aos problemas graves, que é a cirrose ou o câncer. Isso que a gente tem que evitar. E ela está diretamente ligada à obesidade, por exemplo, ganho excessivo de peso ou não? Pode ser na magra, por exemplo. Não necessariamente. Isso também é um grande engano. Eu já atendi muita gente magra com gordura no fígado. Está muito relacionado à questão alimentar. É óbvio que se eu tenho um paciente que está acima do peso, ele tem, né, uma chance enorme de ter gordura no fígado. Mas eu já atendi muita gente obesa que não tinha gordura no fígado. E eu atendi muita gente magra que tinha gordura no fígado. Meu Deus, eu nunca fiz essa ultrassom, por exemplo, na minha vida. Então, eu acho que você deve ter feito ultrassom do abdômen superior. É uma ultrassom de abdômen simples, normal, entendeu? Às vezes é normal, às vezes você fez... Mas na gravidez. Antes, né? Durante esse período. E às vezes estava pré-natal e estava tudo normal e o médico acabou nem falando nada para você, né? Mas é importante é importante que a gente faça assim, que a gente faça esse rastreio sim. Mas não é um exame de rotina, por exemplo, que uma ginecologista pede ou outro profissional, não, né? É só o nutrólogo mesmo. Não. Sim, tem alguns médicos que pedem sim. Por exemplo, quando às vezes a pessoa tem algum problema na vesícula, ela está com a dor que o médico suspeita que seja pedra na vesícula, aí ele vai pedir ultrassom. Nesse ultrassom, o médico também vai ver o fígado. Entendeu? Sim. Então entra dentro de um check-up, por exemplo, né? Entra. Muitas vezes entra dentro de um check-up, sim. Não é nada... assim... É rotineiro, é comum. Né? E depois que a pessoa descobriu que ela está com gordura no fígado, qual que é a urgência, qual que é o primeiro passo, né? Ela vai procurar o profissional, obviamente. Ela já procurou, porque ela descobriu. E aí? Eu atendo, em média, 5 a 6 pessoas com gordura no fígado por dia. Só para você ter noção. Por dia. 8 anos, 10 anos, 15, 20, 30. Tá desse modelo. Deus.
Tá desse modelo, tá dessa forma. Mãe, tem que fazer um apelo aqui para você, mãe. Pelo amor de Jesus, muda a alimentação da sua casa. Meu Deus, tô E boba. sim, não, eu tenho ficado chocado com as coisas que eu tenho visto ultimamente no consultório em relação às crianças. Chocado. Eu tenho ficado, assim, muito apavorado com as coisas que eu tenho visto em relação a problemas de saúde em decorrência de uma estrutura familiar problemática em relação à alimentação, né? Uhum. E, assim, as crianças têm sido muito afetadas. E, claro que sempre é, isso precisa ter uma rotina alimentar, né? As mães precisam cuidar disso aí, precisa começar a ter os olhos para isso, né? E a Uhum. casa inteira, Elisângela, precisa mudar. Né? Uhum. Hoje eu atendi uma paciente antes de vir para cá, para a gente fazer essa live, e aí eu falei justamente isso com ela. Olha, ela veio, ela é casada, tem filhos. Olha, eu falei para ela, conversa com seu esposo para ele fazer uma consulta também, para ele fazer uma avaliação. Traga seu filho, porque é muito melhor quando a família inteira muda os hábitos. É É. muito melhor, né? Mas em relação à questão da gordura no fígado, o ideal é procurar um profissional habilitado para poder cuidar disso aí, ver o grau que essa gordura tá, mudar os hábitos alimentares, inserir atividade física, mudar a alimentação e algumas vezes entrar com medicação também. Alguns casos precisa usar medicamento sim. Tem que entrar, E talvez. acompanhar, né? E acompanhar. Sim, e essa questão de atividade física, nós temos muita dúvida também. Qual é essa frequência, todos os dias, 3 vezes por semana? Às vezes fala o mínimo, né? Tem que ser pelo menos meia hora. Não, o tempo não tem nada a ver. Fala um pouquinho, quem está ouvindo aqui, que quer amanhã resolver começar um novo tempo. O que ela pode fazer? Essa mãe com essa família. Isso é algo muito problemático hoje na sociedade. Né? As pessoas cada vez mais estão exercitando menos. Né? E principalmente as crianças. Né? Isso. Né, na nossa geração aí, a gente tinha muito mais queima calórica. Hoje não tinha computador, não tinha rede social. Hoje as crianças estão ficando dentro de casa. Eu entendo que a criminalidade aumentou, que a insegurança aumentou. Eu sei que a tendência é cada vez se fecharem mesmo, mas a gente precisa colocar as crianças mais ativas, né? Sim. E em atividade física, às vezes as pessoas me perguntam o seguinte: qual é o melhor exercício para fazer? Primeiro, o melhor exercício para fazer, começa a fazer com alguma coisa que você sinta prazer. Não adianta Uhum. nada eu falar para você que natação é o exercício mais completo. E você odeia nadar. Você gosta de jogar futebol. Então começa no futebol. Né? Importante a Uhum. gente ver qual é que a gente adequa mais à atividade física. E ter pelo menos Uhum. uma frequência, Elisângela, de pelo menos 3 vezes na semana. Tá? 3 vezes. Pelo Uhum. menos 3 vezes na semana. E tem E um outra tempo coisa, mínimo que e ter funciona ou não depende? constância, Uhum. né? Uhum. Não adianta nada eu ir 3 vezes essa semana, semana que vem eu vou 2, depois eu vou uma. Quer dizer, não está tendo benefício nenhum. É óbvio que, assim, se eu começo 3 vezes a semana e eu vou aumentando gradativamente, eu consigo fazer aí de segunda a sexta-feira, vou chegar num padrão ótimo, excelente, entendeu? Uhum. Mas comece dentro da sua realidade. Não, eu só. Aí, às vezes você está nos ouvindo agora e fala assim: eu só posso 2 vezes na semana, meus horários não me permitem. Ótimo, comece com 2 vezes então, entendeu? Uhum. Faça dentro da sua realidade e vai aumentando gradativamente, né? Uhum. Doutor, outra pergunta aqui pertinente também. O que que a falta de vitamina D pode causar, né, de mal para o nosso organismo? As pessoas estão ficando em casa aí, às vezes não tomam sol, não põem a cara lá fora, e aí? Como é que resolve isso? Então, isso é um problema muito sério que a gente tem visto mesmo. A vitamina D hoje é muito deficiente na população geral. Muito, assim, isso já faz parte do meu check-up mesmo. Eu tenho um Uhum. check-up nutrológico, todo paciente eu solicito vitamina D. Todos, todos, todos. E o que eu tenho visto é que a grande maioria está vindo com deficiência. Muitos com deficiência, né? E a vitamina D é muito importante, principalmente para o nosso sistema imune. Ela é importantíssima. Ela é importantíssima para a absorção de cálcio também. Então, a vitamina D faz com que eu aumente a minha absorção de cálcio. E o cálcio, né, é
um elemento muito importante para os ossos, né? Para os dentes, né? Então, e sim, a vitamina D é importante para a coagulação sanguínea. Não, se eu for descrever os benefícios da vitamina D, a gente vai ficar aqui até amanhã, porque são milhares, né? Mas assim, a gente precisa... ontem eu recebi a seguinte pergunta. A nossa prima Karen, lá de Londres, me mandou um WhatsApp perguntando assim, primo, estou querendo tomar vitamina D. Quanto que eu tomo? Aí eu falei assim para ela, Karen, quanto que tá o seu exame de sangue de vitamina D? Aí ela falou assim, uai, não sei não. Eu falei, então não tem como, Karen, entendeu? Não, porque assim, isso é muito comum. Às vezes as pessoas querem chegar na farmácia e comprar. E o nosso organismo, Elisângela, trabalha em equilíbrio. A falta da vitamina D é problema. O excesso também é problema. Então eu não posso chegar numa farmácia e comprar uma vitamina D e comprar qualquer complexo de vitamina que às vezes as pessoas acabam consumindo aí, tá? Então, eu preciso... qual é a dosagem de vitamina D que eu preciso tomar? Depende dos seus exames. Então, é importante que você procure um médico nutrólogo da sua confiança, faça os exames. Se tiver deficiente, ele vai repor. Se não tiver deficiente, maravilha, ótimo. Tem pessoas que estão normais, né? E é óbvio que o sol tem uma ação muito importante nesse requisito, né? E hoje, as pessoas hoje estão tendo fobia do sol, né? Fobia. É verdade. E aí começa a causar as deficiências de vitamina D. Então, assim, é importante que todo mundo se exponha ao sol. Importante, né? Pelo menos aí 10 a 15 minutos, né? A metade do corpo aí por dia que faça essa exposição. Tá? Nos horários adequados, né, doutor? Sim, nos horários adequados, né? Então, assim, 10 a 15 minutos não vai trazer nenhum prejuízo para ninguém. Pelo contrário, vai trazer só benefício. E já resolve. Muitas vezes sim, mas tem que acompanhar com os exames. Sim, né? Sim. Ok, com relação aos alimentos calóricos. Então, a gente sabe que, lógico, em relação a esses industrializados, refrigerante, ok. Mas, às vezes, a mãe enche o menino de banana, porque banana é fácil, tá lá, é só o menino pegar. E aí, ou manga. Fala um pouco sobre essa questão até das frutas e da proporção, porque tem que comer 3 porções de fruta por dia, 5. Como que essa mãe, nessa rotina aí normal, né? Pode estabelecer isso e saber o que ela está fazendo de bom mesmo. Porque às vezes ela está achando que está tudo bem e ela está fazendo tudo errado, né? Assim, primeiro de refrigerante, eu nem comento sobre refrigerante porque eu não falo sobre veneno, né? Também aí nem tem falo. tem que ser com, né, essas casas veterinárias que vendem veneno, né? Tem aí que não é pôr comigo. Fogo. Não é comigo. Refrigerante eu nem converso, porque é veneno. Eu não converso sobre veneno, né? Porque hoje é impossível, né, alguém hoje ficar consumindo refrigerante, né? Refrigerante você usa para desentupir o vaso sanitário da sua casa quando ele estiver entupido. Dica dele. Qual é o benefício? Qual é a vitamina que você tem, que você adquire tomando refrigerante? Qual? Ninguém tem essa resposta, né? Agora, os malefícios, eu te falo um monte. E é triste ver mães dando refrigerante para os filhos. É triste ver isso. Triste. Né? Se você ama o seu filho, não faça isso. Não faça isso. Tá? Porque você não está trazendo nenhum benefício. Você está trazendo só malefício para a vida dele. Né? Agora, em relação à questão das frutas em geral, primeira coisa que a gente precisa entender. Nós precisamos ter o hábito. Isso é muito comum. Às vezes eu pergunto, toda consulta eu pergunto para o paciente, claro, com o histórico alimentar dele. Fulano, o que você come no café da manhã? Fulano, o que você almoça? Né? E aí eu vou conversando e vou entendendo o histórico dele. Né? O que eu vejo que ninguém, ou muito poucos, consegue é ter o hábito de comer pelo menos 3 porções de frutas durante o dia. Esse é o nosso padrão. Então, nós precisamos... Esse é o mínimo. Nós precisamos organizar a nossa rotina. Aí nós estamos voltando à conversa de organização alimentar. Nós precisamos organizar a nossa rotina alimentar onde
eu tenha 3 porções de frutas durante o dia. Tem que entrar no cardápio, né? Tem que entrar no cardápio. Tem que entrar no cardápio. Em vez de você ficar comendo doce de sobremesa, coma uma fruta. Coma uma fruta. Eu falo muito, doutor, não tem que ser só ali. Você pode colocar essa fruta na salada, de repente você pode colocar mesmo na sua comida ali. Quem às vezes tem gente que gosta de agridoce, você pode, né, incrementar. Né? Perfeito, perfeito. Então, assim, isso é muito comum, que as pessoas erram muito. E outro erro grande em relação a isso é o seguinte: ah, eu gosto de banana, beleza. Aí come a semana inteira banana. E as outras frutas? Não come. Porque para a gente não errar, para ser uma coisa muito fácil, para vocês não errarem, olhem as cores. Frutas com cores diferentes são vitaminas diferentes. A grosso modo, entendeu? Então, assim, eu vou, os amarelos, vou consumir uma porção no café da manhã, do amarelo. Depois no almoço eu vou consumir os berries. Né? Então, assim, eu tenho que fazer rodízio de fruta. Rodízio. Tá? Quanto mais eu fizer rodízio de fruta, mais fonte de vitaminas diferentes, mais nutrir o meu corpo, mais nutrir a minha célula eu vou ter. Isso também serve para as verduras e legumes, não é isso? Perfeitamente, o raciocínio é o mesmo. Eu vou comer só verde. Não, verde eu tenho que comer também o amarelo. Então, sim, comece a fazer isso, a grosso modo, entendeu? É claro que existem algumas especificações que a gente pode depois conversar sobre isso, mas, assim, para que você comece a fazer... Aí, as pessoas, às vezes, eu recebo muito direct em relação a isso. Doutor Marcelo, como que eu faço para mudar minha vida amanhã? Eu resolvi sair dessa vida, eu quero ter uma vida mais saudável. Aí, às vezes, as pessoas ficam com minúcia, picuinha. Calma, faz o grosso primeiro. Mais prático, com o grosso, né? primeiro, com mais prático. Existem diferenças entre as frutas? Existem diferenças. Mas, às vezes, não é o momento para você ouvir isso. Entendeu? Sim, então, depende do momento da pessoa ouvir. Tem conversas que a gente tem, são coisas mais... Tem conversas que eu tenho com pacientes mais antigos, que eu falo de detalhes para ele. Porque ele já passou por todo o processo, né? Ele já aprendeu a comer. Então, nós somos assim, com detalhes. Agora, a pessoa chega nova, está totalmente perdida, quer começar a mudar a rotina, a gente tem que começar primeiro com as coisas mais grosseiras, né? Mais fáceis, né? Isso, ok. E, doutor, com relação à alimentação à noite, né? Mito ou é verdade? Só pode comer até as 18 horas? É aquela fome que dá lá para as 19, 20. Fala sobre isso. Como que faz? Nós temos aqui a grande parte aqui são homens e mulheres desses, são envolvidas nas células, aí você vai lá visitar o irmão, né? Acaba que come uma coisinha, como que faz? Então, primeira coisa, esse lanche, a gente precisa mudar esse lanche, né? Vamos combinar, né? Vamos combinar que esse lanche da célula precisa mudar. Salgadinho nunca Meu Deus, vamos precisar mudar. Queima o salgadinho, gente. E agora, o seguinte. Interessante você falando em salgadinho. Sabe o que eu comi hoje à tarde? Uma coxinha. É mesmo? Não acredito. Coxinha de couve-flor. Comi uma coxinha de batata doce recheada com frango, empanada com farinha de linhaça assada. Olha, eu amo batata doce. Olha aí, Karina, tem um discípulo aí que faz assim. Entendeu? Muito bom. Comi um salgado, mas não foi frito. Entendeu como que as coisas vai podem mudar? Né? Vai fazendo as trocas. Vai fazendo as trocas. Né? Exatamente. Então, isso é extremamente importante. Agora, a questão de... Bom, se eu como muito no café da manhã, eu tenho o dia inteiro para queimar, não tem? Você concorda comigo? Sim, sim. Se eu como muito à noite, quanto que eu vou queimar disso? Muito pouco. Então, o período da noite, para nós, seria o período que é a refeição mais pobre. Mais pobre. Porque a gente não tem muito o que queimar. Né? Geralmente tem muitos que estão me ouvindo aqui, vão jantar 8 horas da noite, às vezes 9. Então, o que você vai queimar depois? Muito pouco. Então, é uma refeição que precisa ser muito mais elaborada.
Aí o que as pessoas fazem na maioria das vezes? Elas não tomam café da manhã, mal come o almoço, faz uma refeição assim, bem rápida. Aí o lanche, às vezes, da tarde, nem faz direito, come alguma coisinha. Chega à noite, a ansiedade está lá no topo. Tá com vontade de comer, vai comer até reboco de parede. Vai comer tudo pela frente. Tem aquela regrinha, não é? Tomar café como um rei. Como é que é? Como um rei, almoçar como? Almoçar como uma princesa e jantar como um mendigo. É, isso mesmo. Tá vendo? Por isso que eu amo café da manhã, gente. Tem que ser assim, ó. Começa grande e vai diminuindo. Mas tem um horário limite para quantas horas antes de você dormir? Então, o ideal é que a gente, pelo menos antes de dormir, a gente alimente de, pelo menos em 3 a 4 horas. Seria o ideal. 3 a 4 horas antes. É. Então, assim, se eu costumo dormir meia-noite, meu limite tem que ser por volta de 8, 8 e meia no máximo. Porque se eu durmo com o estômago cheio, primeiro, o meu organismo, eu vou estar descansando, mas o meu estômago está trabalhando. Sim. Entendeu? Ou seja, o sono não vai ser restaurador. Uhum. E quem tem refluxo? Vai ficar mal, porque aquela Noite comida vai inteira. voltar. Vai ficar ruim. Aí o que acontece? Aí muitas pessoas comem, né? É muito próximo na hora de dormir, dormem com o estômago cheio, não fazem a digestão adequadamente. Aí vai levantar, não tem fome no café da manhã, dormiu mal, não descansou, então tá sem energia durante o dia. Tá tudo Aí errado. vai ser péssimo, não vai produzir nada durante o dia. Tá Nada. Né? Olha só, e aqui agora com relação a essa organização em geral, né? Então, assim, nós já falamos aí do cardápio, do estabelecimento, né? Da rotina. O que que você pontua, doutora? Aqui nós já estamos 10 minutinhos para acabar. O que que você pontua, assim, como fator determinante para ter uma vida equilibrada? Você fala assim, a pessoa acabou de me ouvir aqui, ela vai decidir agora, é isso que você tem que se preocupar. Você falou, tem muitos detalhes, tem muitas questões mesmo, né? Mas assim, em geral, o que que você acha mais importante estabelecer agora para quem está ouvindo essa live aqui? Primeira coisa é decisão. Você tomar uma decisão de mudar, né? Ótimo. E aí, esse é o passo fundamental. Se você não decidir mudar a sua casa, infelizmente, nada vai acontecer. Já que você está nos ouvindo agora e tomou a decisão, é começar agora a colocar em ação, em prática. Fácil não vai ser. Não vai ser fácil. Eu não sei, eu até conversei com o pastor Rogério na live dele, e, né, como você bem sabe, eu sempre fui obeso. Então, para poder mudar a minha vida, né, eu tive que tomar uma decisão. Então, se eu hoje, e tem 10 anos que eu tenho o mesmo peso, eu não sofro de efeito sanfona. Não Olha sofro. aí, gente, você acredita que ele era obeso? É verdade, eu conheci ele de criança, ele era gordinho. 10 anos mantendo o peso. O desafio, às vezes, não é emagrecer, mas é manter, né? Não, emagrecer é fácil. Qualquer um dá conta. Agora, manter não. Manter que é a cruz, entendeu? Manter a cruz. E esse é o grande problema das pessoas. Mas as pessoas que conseguem é porque começam a mudar os hábitos. Então a gente precisa começar a mudar primeiro a nossa mente. Renovar nossa mente. Romanos 12, 2. A gente precisa renovar nossa mente. Se a gente não renovar nossa mente, nada vai acontecer. Então se a gente muda a nossa mente, se a gente começa a ter atitude, colocar em ação, é óbvio, não fique esperando que as coisas vão acontecer de uma semana para outra, de um mês para outro. Tudo é um processo. Eu era bebedor compulsivo de refrigerante. Eu tomava refrigerante todo dia. Aí você fala assim, então você parou de uma vez? Não. O que eu fiz? Eu fui parando aos poucos. Eu passei a tomar 3 vezes a semana. Eu deixei só no final de semana. E aí eu falei assim, agora eu vou parar. E aí foi treinando também seu cérebro para gradativamente, eu fui acostumando. Porque existe alguns alimentos que causam dependência no nosso corpo. Então não é simplesmente falar, amanhã eu vou parar de tomar refrigerante. Não é tão simples assim essa conta. Tá? Existe a dependência, sim. Existe o apego, né? Muitas vezes, às vezes até psicológico para aquela comida. Né? Sim. E isso é
é trabalhado no dia a dia. A gente precisa tomar uma decisão. Procurar um profissional habilitado, capacitado, para nos ajudar a auxiliar. Sozinho a gente não dá conta. Não dá conta. A gente precisa de auxílio para nos conduzir, né? E começar... Estão me pedindo aqui, ó, para o doutor Marcelo vir para cá. Meu nutrólogo não é assim, vem para cá. Eu vou convidar ele aqui oficialmente. Deixa eu contar uma história aqui. Ele já foi nosso discípulo, né? Liderou célula conosco, plantador de igreja como nós. Ele é a amada esposa. Cadê a Tatiana? Fala para ela aparecer aí na live para a gente ver ela, dar um tchau. Tem 20 anos que eu não vejo essa mulher, gente. Pois é, tá cuidando da Emanuele ali, tá organizando a comidinha dela. Depois nós vamos... Olha só, então, muda para cá, doutor Marcelo, Juiz de Fora. Quem quer que o doutor Marcelo venha para cá, coloca aí. Vem. Olha lá, eu quero, vai pondo aí, gente. Você vai amar essa cidade é fresca, é linda. E aí fica Carlos Mineiro, né? E vem aqui atender lá, ó, hashtag vem doutor Marcelo. Faz aí, Francine. Mas com relação a essa questão, é muito importante mesmo. Eu li aqui, corrigi o livro do Dr. Marcelo, um e-book excelente que vai sair na hora que ele lançar, você não pode perder. Ele fala sobre isso, essa questão de mudança de mentalidade, que é o que eu creio também. Eu falo em todas as áreas da organização, em todos os sentidos, financeiro, seja o que for. Porque se não mudar a mente, você não vai conseguir mudar os hábitos, né? É verdade, é verdade. E isso todo é um processo, a gente não precisa ficar ansioso com isso. E outra coisa importantíssima, a gente tem que celebrar cada vitória. Hoje eu atendi uma paciente, olha para você ver como que às vezes as pessoas perdem a bênção de Deus. Ela tem 2 meses que ela consultou, ela veio agora para uma outra consulta. Sabemos que o período de pandemia, de problema de academia, de ansiedade, de estresse, né, que as pessoas estão vivendo, ela conseguiu perder 4,5 kg. Aí eu falei assim, aí ela entrou, eu já falei, nossa, que maravilha, que bênção que você perdeu 4,5 kg. Ela falou assim, só isso. Ai, meu Deus. Aí eu falei assim, só isso? Como assim? Você não tá feliz, não? Então, sabe, descontentamento. Saber celebrar, né? As mínimas vitórias. Se eu perder 100 gramas, eu já tô celebrando. Eu já tô feliz. Eu tenho que já agradecer. Eu estou perdendo. Entendeu? Não importa a velocidade. Importa se a direção está correta. Se você está na direção correta... Juliana, deixa eu só interromper aqui. Ele já casou e já mudou, queridinha. Então, ele que decide se ele vem ou se não vem. Que absurdo, gente. A mãe dele colocando que ele vai vir só se ela deixar. Meu Deus do céu. Live de família é desse jeito, você tá vendo? Bernardes não é fácil, não. Essas mulheres dessa família, só desses Bernardes aí, eu já virei cascão Bernardes, sabe? Só essa parte aí. Tá mandando o homem, já tá casado, querida. Para com isso, hein? Mas, doutor, nós vamos fazer aqui 5 minutinhos, 7. E eu queria te agradecer por toda essa instrução, te convidar para vir aqui presencialmente, nos abençoar, conhecer essa cidade linda. Vamos marcar. Casa, né? E também você faz consultas online também, não faz? Então, em decorrência dessa pandemia, hoje nós temos a liberação pelo Conselho Federal de Medicina de fazer consulta online. Então, durante a vigência da pandemia, a gente não sabe se vai depois se estender, mas eu creio que sim, nós estamos autorizados a fazer consulta online, sim. Olha aí, gente, que bom. Então, olha aí, doutor Marcelos Costa, o Instagram? DR Marcelos. DR Marcelos. DR Marcelos. No YouTube também, é DR Marcelos Costa. Isso, DR Marcelos. Coloca alguém L's. Já. 2 L's, o S. Tá? Ele é chique, ele é Marcelos. E você pode chamá-lo pelo direct, fazer a consulta online. Aproveita esse tempo, tá? E eu quero que você nos abençoe, quero agradecer, mando um beijo para a esposa, para a filhota. Quero te agradecer e quero pedir para que você nos abençoe, declarando mesmo mudança de mentalidade, todo esse povo que está nos assistindo. E você vai receber muitos directs aí de testemunhos de mudança. Eu creio. Nós já... Eu recebo muito sobre isso no direct. Mesmo as pessoas, às vezes essas pessoas... Muita gente fala assim, doutora, eu não tenho condição de consultar com você. Eu falo, tudo bem.
Você não tem condição no momento agora, mas Deus vai prover para você uma oportunidade. Mas enquanto isso, Amém. comece a me acompanhar nas redes sociais. Porque sempre eu estou postando algumas coisas em relação a isso, né? Sempre eu estou postando algumas coisas em relação a uma mudança de vida. Sempre eu estou colocando conteúdo de qualidade. Então, eu recebo constantemente pessoas, testemunhos de pessoas, já consegui emagrecer tantos quilos já seguindo as suas dicas, suas orientações. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E você precisa, nós precisamos investir na nossa saúde. Nós precisamos investir. Isso é muito importante. Infelizmente, né, o povo de Deus ele tem cuidado muito da parte espiritual, mas tem deixado muito de lado a parte, né, do físico, da saúde. Né? Eu falo em todos os sentidos. A gente precisa associar as duas coisas. Todas as duas coisas são importantes. A gente precisa tanto alimentar com alimentos excelentes da parte espiritual, comer comida boa espiritual, mas também comer comida boa no sentido natural também, né? E que a gente possa ter, de fato, e que isso possa trazer revelação para você. Né? A gente só consegue mudar quando a gente tem revelação. Que nessa live, que realmente que os seus olhos possam ser abertos para isso. Né? Você precisa, a partir de amanhã, acordar e falar, eu preciso mudar de vida, eu preciso tomar uma atitude e mudar de vida. Né? E isso precisa, sabe, queimar no teu coração amanhã. Porque isso vai impactar a sua casa, a sua família. Todos vão ser beneficiados, todos. Né? Ó, a Tiliette falando aqui, a Titia que sugeriu o nome. É mesmo? Não sabia. Sua mãe que sugeriu. Ai, que bênção. Amém, amém, mãezinha. Ore por nós, doutor Marcelo. Amém, vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse dia. Nós queremos, em nome de Jesus, abençoar todos que estão ouvindo, participando dessa live. Eu declaro em nome de Jesus que vai ser um novo começo na vida das pessoas. Elas, a partir de hoje, vão tomar uma posição de organizar a vida alimentar, a casa, a família. Deus, em nome de Jesus, que todas possam entender os benefícios da alimentação. Eu declaro que todos nós estamos guardados pelo Senhor, nós somos amados e protegidos pelo Senhor. Nos livra, Pai, de todo laço da mentira, que o Senhor possa renovar a nossa mente. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos tomar uma atitude, Pai, a partir de amanhã. Nós cremos que o Senhor vai nos fortalecer a cada caminhar, Deus. Sabemos, Pai, das dificuldades, mas o Senhor está nos fortalecendo a partir de hoje. Nós cremos e declaramos, Pai, que nós vamos experimentar o melhor do Senhor nessa terra. Nós vamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, ter vida em abundância aqui. Porque o Senhor tem nos dado alimento tanto espiritual como natural. E nós vamos usufruir da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, querido. Fica na paz. Deus te abençoe, te renove, te prospere ainda mais. Nós nos veremos aí em breve. Vou marcar com a Tatiana a gente visitar vocês aí. E vamos conhecer essa Juiz de Fora aí. Vem sim, arrancha aqui, traz sua mãe aí, vem toda a família. Pois é, vamos arranchar aí. Um beijo, pessoal. Muito obrigada pela presença, tá? Segunda e terça temos aí maternidade organizada com a pastora Sabrina, que tá aí. Pastora Janaína, não perca. Manda para mim, que vocês não me mandaram o melhor horário. Se vocês querem 9 da manhã ou 18, ok? Um beijo, ó. Pose para live. Fica na paz. Tchau. Tchau.